Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e hoje vamos falar que história é essa que a igreja é mulher, né? Que a gente não tem que masculinizar a igreja, como assim? Essa foi uma das falas do Papa Francisco e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, porque o seu joinha ajuda muito no nosso crescimento, né, na nossa evolução. E não esqueça também de deixar aqui nos comentários, né, sua opinião, se você viu ou não essa questão, mas assista primeiro todo o vídeo e depois deixe, né, a sua opinião nos comentários, mas faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, nesses dias aí, né, saiu a notícia lá no Vatican News que o Papa Francisco diz: a igreja é mulher, devemos desmasculinizá-la. Isso aconteceu durante a audiência aí, né, com os membros da Comissão Teológica Internacional, onde o Papa Francisco entregou um documento preparado e de forma espontânea, né, onde ele reiterou aí a importância da contribuição das mulheres para a reflexão teológica, abre aspas aí, né? Se não soubermos o que é teologia da mulher, nunca entenderemos o que é a igreja. No texto preparado, o Papa pede uma teologia evangelizadora, em diálogo com a cultura e com o povo. Então, aí vai discorrendo, né, sobre isso, em que a igreja é mulher, e um dos grandes pecados que cometemos é masculinizar, entre aspas, a igreja. E aí o Papa que se reuniu, esse órgão aí, que é a Comissão Teológica Internacional, ele foi criado por Paulo VI, e é a Congregação da Doutrina da Fé em 1969, né? Foi uma proposta deles aí na Assembleia dos Sínodos para ajudar a examinar algumas questões doutrinárias importantes aí. Então, o que é dito, né, nessa capacidade das mulheres para reflexão teológica? Recuperando-se da inflação em seus pulmões, o Papa Francisco entregou o discurso, abre aspas, há um belo discurso aqui com aspectos teológicos, mas do jeito que estou é melhor não lê-lo, disse Francisco, né? Disse Papa Francisco. E aí ele acabou compartilhando, né? Fez questão de expressar uma observação. Perdoem minha sinceridade, devido à escassa presença de mulheres no grupo. 1, 2, 3, 4 mulheres, coitadas, elas estão sozinhas. Ah, desculpe-me, 5, mas quanto a isso devemos seguir em frente. E aí o Papa fala, né, que as mulheres têm a capacidade de reflexão teológica diferente da dos homens, né? Que foi isso que ele enfatizou. E aí ele também diz que ele havia estudado a história da mulher, que é uma filósofa e escritora, Bárbara Guer, que é sobre o Romano Guardi. Ela havia estudado essa história e a teologia dessa mulher, que não é tão profunda, mas é bela e também é criativa, né? E aí ele vai discorrendo sobre todas essas questões, e um ponto bem interessante que ele disse é: isso não é resolvido pela via ministerial, isso é outra coisa. Então ele está se referindo aí às questões de discussões sobre o sacerdócio feminino. Então, gente, quando o Papa fala a igreja é mulher, não quer dizer que a igreja precisa estar lá no ministério ordenado, porque o que ele fala aqui? Isso não vai ser resolvido dessa forma, né? O olhar da vocação da igreja não vai ser resolvido dessa forma, né? Buscando aprovar o sacerdócio feminino, né? Ele é solucionado, afirma o Papa Francisco, pela via mística, pela via real. E aí ele até fala, né? Pode-se discutir isso, mas os dois princípios estão lá. É mais importante o mariano do que o petrino, porque há a igreja como a noiva, a igreja como mulher, sem se tornar masculina. E aí, gente, eu vou deixar o link também para que vocês possam ler direitinho, mas para variar, gerou algumas discussões na internet. Como assim? Ele está querendo feminilizar a igreja, enfim. Mas lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 796, diz que a igreja é esposa de Cristo. E quando eu li essa notícia, eu vi as discussões, falei, gente, mas não tem novidade nenhuma. A igreja é a esposa de Cristo, né? Tanto que na Teologia do Corpo de São João Paulo II, ele diz que o esposo deve amar a sua esposa, né? Como Cristo amou a sua igreja. Então, o homem deve doar-se pela sua esposa como Cristo doou-se inteiramente pela igreja. E isso mostra o quê? O amor total, fiel, livre, né, e fecundo, né, de Cristo por sua esposa, que é a igreja. E aí, aqui, no catecismo, fala sobre a unidade entre Cristo e a igreja, a cabeça e os membros, né? E aí ele fala, né? Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo da igreja foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O Senhor mesmo designou como esposo. O apóstolo apresenta a igreja, cada fiel membro do seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor,
para ser com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, a qual Cristo amou, pela qual se entregou a fim de santificá-la. E aí tem um outro estudo também, vou deixar aqui na descrição para que vocês possam também depois meditar sobre isso, para vocês verem que não tem nenhuma novidade, né? Que fala exatamente isso, a igreja como esposa de Cristo, que foi a abertura do Concílio Vaticano II em 1962 por São João XXIII, né? Que ele até fala, nos nossos dias a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade. E aí ele cita também aqui, né, o que eu acabei de falar do catecismo, que é a esposa imaculada do Cordeiro, né, que a esposa se prepara, que também a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. O espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve também diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água vivificante, que está lá em Apocalipse, né? Então, a igreja ela já tem esse olhar sobre a mulher na dimensão da igreja. Então, a igreja é a esposa de Cristo. Então, qual que é a vocação da esposa? Né? Gerar filhos, gerar frutos. E aí a gente cai nisso que a igreja está vivendo hoje. A igreja está gerando frutos. A liturgia fala muito isso, né? Para nós gerarmos frutos. Que para nós gerarmos frutos, nós temos que nos aproximar de Cristo, nos esvaziar e crer nele, nos preparar para ele, para que assim possamos ir e ter bons frutos, né? E é isso que uma esposa faz, né? Como que é dito, né? Uma esposa sábia edifica, né? Então a igreja sábia, né, que vive bem a sua vocação, principalmente nos dias de hoje, ela edifica, né, os filhos de Deus, aqueles que são chamados. Então, a igreja cada vez mais buscando entendimento sobre a vocação dela, né, a vocação da igreja, da qual ela foi chamada, é possível, assim, gerar bons frutos para Deus, né, e também para a nossa vida, para a humanidade que nós estamos vivendo, que precisa cada vez mais de bons frutos, né, parece que os bons frutos sumiram. Até nessa notícia, né, do Vatican News, tem aqui a conversão missionária da igreja, né, que no discurso aí, o Papa, ele até refletiu chamado a dedicar toda a energia do coração e da mente a uma conversão missionária. E aí o Papa destacou aqui a mensagem na sua carta ao novo prefeito do Dicastério para a Fé, aí, o Dom Victor Manuel Fernandes, né, dizendo: precisamos de um modo de pensar que saiba apresentar de forma convincente um Deus que ama, que perdoa, que salva, que liberta, que promove as pessoas e convoca a um serviço fraterno, né? Então, ele também convidou aí os membros da comissão para viverem essa questão de diálogo com o mundo, com a cultura, mas na visão da evangelização. O que é a visão da evangelização? Eu vou conversar com o mundo, vou ver a cultura dele, mas eu não vou mudar, né, segundo o mundo. Então, isso vai ajudar para que as pessoas possam adorar ao Senhor mesmo. E aí ele até citou também o Concílio de Nicéia, que também que foi também muito mencionado aí, né, na época do sínodo, e também sobre a sinodalidade e o ecumenismo, porque em 2025 vai acontecer, a data da celebração da Páscoa vai coincidir em todas as denominações cristãs, e em 2025 também nós vamos ter o jubileu aí de Roma, né? Então é um ano importante para nós, essas reflexões também são muito importantes para nós. Eu lembro que quando eu era pequena teve um jubileu também da igreja, mas eu não vou lembrar qual é, porque minha memória é péssima, e que foi muito importante, né? Foi até, se eu não me engano, o jubileu do milênio, alguma coisa assim. Então foi muito importante na época, trouxe muitas reflexões e muitas mudanças também. Então, gente, quando o Papa fala isso, e é por isso que a gente tem que viver, né, a palavra, viver a doutrina da igreja, ler os documentos, porque aí quando a gente vai se deparar com esses documentos da igreja, com essas notícias que falam da igreja, a gente não vai achar estranho. A gente não vai achar que o feminismo está entrando dentro da igreja. Não, porque a igreja é isso, a igreja é a esposa de Cristo, né? E aí a gente vai entendendo essa dimensão que é a vocação da igreja. E até foi legal que hoje, né, a gente estava até refletindo lá na paróquia, a necessidade dessa vivência da vocação da igreja, né, de nós vivenciarmos muito bem essa vocação que Deus nos chama, né, que é apacentar as ovelhas de Cristo, né, claro, o Papa tem
essa missão muito maior do que nós, né? É uma responsabilidade maior, mas nós temos a responsabilidade na nossa missão. Eu aqui no canal, eu na minha paróquia, eu na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, você aí também na sua realidade. Então, como é viver essa vocação da igreja, né? Essa vocação na dimensão feminina, né? Que o feminino é acolher, gerar, né? Ensinar, educar, né? Como Nossa Senhora fazia. Então, como que nós podemos vivenciar isso sendo igreja, né? Sendo todo esse corpo que tem muitos membros, né? E tem muitas pessoas. E aí, você ficou chocado na hora que você viu essa notícia? Você pensou, tá, mas a igreja é a esposa de Cristo mesmo, então óbvio que é isso, né? Teve surpresa, não teve surpresa? Deixa aqui nos comentários, mas faça ele sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? E também não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque é muito importante para nós, para que o canal possa crescer, e ele tem crescido sim, né, conforme a vontade de Deus e conforme o nosso trabalho também, né? Então, nos ajude aí e faça a sua parte, tá bom? Não esqueça de também participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp, que lá a gente vai compartilhando também outras informações. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!